exemplo, eu estou pegando 6 agora, 2 folhas, 3 estados, coisa que eu vendia Estadão, eu vendia quase 300 Estadão por dia. Acabou aquela fase que a gente pode chamar que é a fase de Gutenberg, né? Que tinha um modelo clássico que era baseado na venda principalmente de publicidade, né? No caso dos jornais, revistas, das publicações impressas, também de assinatura. De uns 5 anos para cá caiu uns 70% as vendas, tanto jornal como revista. Agora estamos vendendo refrigerante, água, alguma revistinha como Veja, Isto É, Dinheiro, Exame, alguma coisinha, mas vende. Quanto tempo mais de vida tem uma revista semanal de informação no mundo? 5, 10 anos? A banca abria 5 horas da manhã e ia direto. Às vezes eu trabalhava a noite inteira. Você vê, você está conversando comigo, não veio ninguém comprar alguma coisa. A publicidade migrou em boa medida para a internet. E as assinaturas começaram a cair, porque as pessoas tinham notícias não com a mesma qualidade, mas em boa parte com uma qualidade razoável, de graça na internet. Não compra. Jovem não compra mais jornal. No meio desse caminho, teve uma coisa chamada telefone celular, que mudou o jeito de fazer jornalismo. Herol, radicalmente, forçosamente. Na cadeia clássica, o proprietário, os acionistas, o dono, a empresa dona de uma publicação, ela domina 100% a cadeia de valor. Na cadeia digital, muitas vezes o conteúdo não é produzido pelo teu jornalista, né? A distribuição não é você que comanda, né? Quem leva a maior parte da distribuição é a empresa de telecomunicação, né? Você tem que dividir o dinheiro da publicidade com ad networks, com outras empresas. Então, muda tudo. Então, e eles tocam o ecossistema digital como se estivesse tocando o negócio tradicional. Esse é o erro. É que o modelo de negócio que sustentava foi solapado, mas não foi só solapado porque os indivíduos estão tendo acesso a mais informação gratuita, é porque entraram 2 novos competidores pela receita de publicidade que demoliram o sistema de financiamento. Nós temos vários sites, jornais que estão tentando fazer com que o modelo antigo se adapte de alguma forma, ou seja, eu vou vender o conteúdo que eu vendia no jornal, eu vou vender agora numa assinatura digital. Não é? Só que isso entra em choque com com a outra grande fonte de receita, que é a publicidade. Porque antes, se você queria divulgar algo, você efetivamente tinha que ir para um meio de comunicação. Hoje, cada marca é um meio de comunicação. Eu costumo brincar que a internet é uma selva. Que antigamente a gente brincava num jardim, em que os jornais mandavam porque não tinha concorrência. Hoje a internet, em termos de conteúdo, é uma selva. Você tem blog, você tem 1000 sites, você tem site mentiroso, você tem site verdadeiro. E eu brinco que é isso. Você fala pra sua mãe, mãe, onde você leu isso? Ah, eu li no Facebook. Não, mas quem publicou? Não sei, eu li no Facebook. Então o grande desafio é sobreviver sem a publicidade, tendo mais assinante. Eu tenho o Facebook da Margarina, eu tenho o Twitter da Margarina, eu tenho o site da Margarina, e eu não preciso colocar isso num jornal, eu posso colocar isso num app, eu posso fazer isso apitar no seu celular, eu posso fazer isso aparecer numa busca que você faz por outra coisa no Google. Então, quando tudo vira mídia, os velhos meios de comunicação são diluídos dentro desse espectro de canais onde é possível anunciar. Nós tínhamos 120 jornalistas, mais ou menos. Então, eu peguei esse período árido de ter uma edição do domingo com 160 páginas, 170 páginas. O diário tinha 45 mil assinantes.
Eles conseguem até vender assinatura, mas vendem por um preço muito inferior ao preço em que os produtos tradicionais vendiam as assinaturas. Qualquer anunciante pode entrar no Facebook, comprar a audiência daquele jornal, comprar a audiência de todos os outros concorrentes, e ele vai pagar 4 centavos de dólar por clique. Quer dizer, isso não é concorrência, isso é um desatino industrial e comercial, entendeu? E publicitário e de mercado. Antes eu fazia minha revista, colocava na banca no sábado, no domingo, o sujeito olhava a capa e comprava. Hoje, como é que boa parte dos consumidores tem acesso à minha produção? Porque alguém indicou. Então tem um outro mediador. Não adianta mais os jornalistas ficarem falando, eu vou entregar a notícia que eu acho relevante e não necessariamente a que o seu leitor acha relevante. E não interessa mais você entregar essa notícia no formato que você acha ideal. A partir daí, vai ter um trabalho de apuração de qualidade, vai ter um trabalho de checagem relevante, vai ter um trabalho de análise que cada dia faz mais diferença. Antes, quando a gente tinha um leitor de papel, a gente sabia o que ele era, porque ele era o assinante. A gente fazia uma pesquisa para saber o que ele gostava. A gente não tinha certeza que ele lia. A gente escrevia com base em pesquisas de 2 anos antes. A gente escrevia com base no que a gente tinha de poucos dados ali. Claro que era feito com consciência e responsabilidade, mas tinha muito achismo. A internet hoje dá ferramentas para saber que aquilo que você está publicando toda semana, olha, você acha que o leitor está interessado nisso? Não, ninguém lê. Claro que o jornalismo não é feito só do que dá audiência e do que o leitor quer ler. É nossa missão entender o que é importante e que aquilo é importante para a discussão social. Claro que a gente não vai publicar só o que dá audiência, mas é um grande balizador de entender o que o público está pensando. Mais de 90% do nosso público acessa o site por meio do smartphone, por meio do mobile. A gente pensa a matéria no formato sempre da web. Quem é assinante lê 5 vezes mais do que o leitor casual. O leitor que lê no mobile lê normalmente 2,7, 3 páginas por visita. O leitor que está no desk lê 12. Ou seja, que é outro desafio. Eu tenho mais cada vez leitor de celular, eu tenho mais gente, mas lendo cada vez menos. O jornal impresso, ele vai ter o espaço dele, mas hoje tem que ser um trabalho conjunto com as outras mídias. Tanto com a Web TV, com o Facebook, como o site, o Instagram, quem faz o trabalho, tem que estar tudo tem que estar linkado para poder um dar sustentação para o outro. Nós chegamos a ter 10% de acesso da revista por via digital, tablet. Hoje é perto de 1%. Tudo migrando para o celular. Então a gente adapta assim a publicação de acordo com a plataforma que a gente está. Facebook é de um jeito, Instagram é de outro, Twitter de outro. A gente faz essa distinção sim, porque a gente sabe que é um jeito diferente de captar essas pessoas. Então a gente produz pensando também, esse conteúdo aqui vai pro Face, agora esse outro a gente vai guardar inédito para quem recebe a newsletter do Catraca. Esse outro a gente vai soltar, sei lá, só no Instagram. E depois a gente coloca no Facebook. Mas o grosso, 80% do que a gente produz, a gente pensa na rede social. O Instagram, especialmente, foi uma rede social que no começo a gente deixou em segundo plano, porque o nosso maior objetivo no Facebook é trazer audiência. Depois que o Stories e o Instagram permitiram a hiperlinkagem ali, a gente tomou a decisão de investir mais ali, porque podia trazer mais tráfego. Traz uma audiência fenomenal? Não, mas traz uma audiência bem considerável. Para um público novo, de uma linguagem nova, de um jeito interessante. O Jota já nasceu com uma ideia multicanal. Então a gente procura usar as redes sociais para inserir o Jota dentro da cultura de uso das pessoas que já existe, usando a característica de cada uma das redes para expressar a nossa mensagem editorial e o nosso foco. O grande diferencial é que no começo a gente ficava muito focado no site mesmo. Hoje não, hoje a gente pensa por meio da rede social. Mas o acesso ao site pra gente é no momento em que esse acesso faz sentido. Se eu tenho uma informação
que eu posso dar em 140 caracteres, eu não vou sonegar essa informação, usar 80 caracteres e veja como foi. Então, assim, o Supremo decide sobre a constitucionalidade da lei do amianto. Veja o que ele decidiu. Não, nós vamos dizer o que ele decidiu. O link vai ser para entender o que aconteceu, entender as consequências disso. O Facebook da Folha hoje publica mais ou menos de 65 a 70 links por dia. A gente aprende que existe um ciclo de vida. Se você publicar muita coisa em seguida, o link seguinte mata a audiência do anterior. A gente chegou num intervalo ali de cada 20 minutos. E o Twitter vai dar a mesma informação numa pílula. O Facebook vai dar essa informação com uma capacidade de discussão, de geração de discussão embaixo. Então, para a gente interessa o acesso, mas interessa o acesso quando esse acesso faz diferença para o leitor. Porque só para um leitor para o qual essa informação faz diferença, haverá um impacto suficiente necessário para que ele assine. O Jota não é um site, é uma empresa jornalística que tem um site e tem uma série de outros serviços que atendem a essas diferentes audiências, em grau de profundidade diferentes, graus de profundidade diferentes e focos diferentes. Nosso modelo de negócio é converter a assinatura e não só ter audiência. Uma lição importante que a gente aprendeu nesses 3 anos é que não existe uma única fonte de receita para um negócio jornalístico, como não existe para vários outros tipos de negócio, e a gente não pode depender de uma única fonte. O Google, ele consegue colocar um código no seu site, quanto mais pessoas entram, mais ele vai te dando um retorno por aquilo, então ele vai pagando, como se ele pagasse por cada pessoa que entrasse no seu site. O Facebook tem um formato que chama Instant Articles, então você vai colocando o seu conteúdo dentro daquele formato. Aí, pelo tanto de gente que vai entrando, ele vai te revertendo aquilo e vai monetizando aquele conteúdo. A questão da subscription, né, das assinaturas, é uma questão ainda em aberto. Os paywalls ainda não mostraram de fato a que vieram. O que eles conseguiram até agora foi aumentar um pouco a venda da assinatura digital, mas a um custo muito baixo. Porque o público foi educado a não pagar pelo conteúdo. Por o paywall, a audiência vai desabar. Não, por quê? Não. A audiência da Folha nunca caiu por causa do paywall. A gente precisa achar a discussão sobre ter um novo modelo de financiar o jornalismo que não com publicidade, que cai cada vez mais, que é ter assinatura. O cara assinava, recebia a revista no final de semana, se tivesse alguma reclamação ligava, e ele quer uma relação mais profunda com a gente. Então, nasceu daí essa ideia de você é mais do que um assinante, você é um sócio. Passou a ser mais transparente. A gente agora tem um relatório trimestral que a gente manda para eles sobre como é que estão as finanças da revista, como é que está o ritmo de assinaturas, onde é que o dinheiro está sendo gasto, de que forma, que iniciativas que a gente tomou. Mais fácil um jornal regional permanecer, porque ele fala diretamente com a sua comunidade, do que os grandes jornais que falam para o país inteiro. Mas para isso, tanto num quanto no outro, precisa ter investimento, precisa ter retaguarda de publicidade. Tem o patrocínio normal, tradicional, que vem por meio da editoria. Tem o public editorial, né, que são algumas determinadas marcas, alguns determinados produtos que procuram Catraca para divulgar aqui dentro. Tem jornalistas que trabalham pensando nisso. Como você pegar um produto do patrocinador ou da marca que quer divulgar dentro do Catraca e você deixar com uma cara orgânica, que é uma cara com a notícia, que vai fazer sentido para o leitor. Basicamente são vendas via redes sociais. Mas se a gente for depender apenas de assinatura de um lado, receita publicitária do outro, é o fim. É o fim para a gente e é o fim para todo mundo. As assinaturas do site são uma fonte de receita. Projetos patrocinados de discussão de temas amplos é uma fonte de receita. Noticiário específico de assuntos muito focados é uma fonte de receita. Apurações de cenário político institucional, análises que possam ajudar as pessoas na tomada de decisão são uma fonte de receita. O Google e o Facebook, e a Folha é muito rígida nisso, o que a gente chama de frenemy, que é friend de amigo e inimigo.
Sim, a gente vê eles como bonzinhos e legais, querendo dar tudo para eles? Não. Sim, eles de alguma maneira obrigaram a mudança de curso de negócio. Mas também existe uma coisa que é usar a seu favor em vez de ficar se debatendo. O Instant Articles é a página que carrega mais rápido. O Facebook favorece as pessoas que publicam no formato de Instant Articles, porque você não sai de dentro da plataforma. Mas o Instant Articles não conta para o paywall. A Folha não vai publicar. Isso prejudica a gente na amostragem da timeline das pessoas? Pode ser que sim. É uma escolha, porque também não adianta dar todo o conteúdo. Quem assina a Folha, ou qualquer outro grande jornal, ou veículo de mídia profissional, entender que está financiando um jeito de monitorar a sociedade, de monitorar o dinheiro público, que é o jeito mais seguro hoje de ter uma sociedade melhor. O que a gente pode dizer é que a sociedade brasileira é desinformada, apesar do excesso, aparentemente excesso de informação que ela recebe, principalmente depois do advento das redes sociais e da internet. Você tem um excesso de informação, mas não se traduz numa compreensão da realidade do mundo, numa compreensão do indivíduo no seu contexto. Isso tudo é trabalho do jornalismo. O jornalismo não é só registrar os fatos, é interpretá-los, é oferecer à sociedade uma visão que possibilite tomar uma decisão coletiva de bem comum ou de consenso. E mais do que nunca isso é importante para combater esse mal-estar, essa gravidade do que a gente chama de notícias falsas e fake news. Mais do que nunca é importante também falar com o público novo. Os jornais eram o único meio das pessoas se informarem. Hoje as pessoas podem se informar de um monte de jeito. Quanto menos gente olhando e colocando luz sobre os problemas, maior a chance da gente nunca descobrir que a corrupção acontece. Isso é no mundo, não é um problema, uma dúvida do Brasil, é um problema do mundo. Quantos americanos tinham deixado de ler, de assinar, de comprar jornais tradicionais, voltaram a fazê-lo diante da ameaça de um presidente que vive de fake news. Se o jornalismo morrer, vai morrer a democracia, ou morre grande parte da democracia e não tem nada para repor. Defender o jornalismo está virando uma causa, certo? Agora, como isso vai se estruturar, o que vai sobrar, quantos vão sobrar, de que forma e quem vão ser os novos atores, essa é a grande incógnita, né? Em termos de produção de conteúdo jornalístico, o Brasil é um bom produtor de conteúdo jornalístico. As publicações precisam se unir do ponto de vista da publicidade para ganhar escala regional, já que não tem global, e poder competir em pé de igualdade na escala com as regionalizações de Google e de Facebook. Está quase 100% todo mundo convertido para o modelo online. A assinatura acho que é uma coisa que vai deixar de existir. Os veículos vão ter que encontrar um outro jeito de conseguir arrecadação e conseguir fidelizar também o público, né? Eu acredito que para tornar atrativo é você conseguir produzir algumas grandes reportagens ou algumas reportagens que de alguma forma consigam cativar o leitor. A partir desse, quando você conseguir fazer isso, você começa a abrir caminho para ter novos leitores, retomar o caminho do aumento do número de leitores. Por consequência, você começa a ficar mais atrativo para o mercado publicitário. O produto impresso da Folha já mudou no decorrer dos anos. É um jornal menor, grande parte do factual das notícias do dia já estão na internet, na TV. Por isso que eu acho que não vai acabar. Eu acho que talvez mude uma proposta específica, mas acabar, não acho que vá. No geral, nós não temos uma crise do jornalismo, nós temos uma crise do modelo de negócio dos meios de comunicação. O modelo de negócio do Jota para um veículo de nicho é um sucesso. Para veículos maiores, veículos mais tradicionais, nós temos algumas outras tentativas e a minha aposta
é que, da mesma forma que a Laura hoje deve estar mais feliz fazendo jornalismo no Jota do que ela estava em um veículo mais tradicional, há um espaço de realização profissional e há um espaço de realização dos princípios do jornalismo que precisa ser desbravado, precisa ser construído.